Mulheres são mais sensíveis à decadência do que os homens. Elas decaem mais fácil. E por quê? Porque dispõem de uma sensibilidade maior. As mulheres são mais sensíveis do que os homens. Conseguem captar as coisas de forma melhor. Tanto no sentido positivo como no negativo, tanto no bom sentido como no mau sentido. A mulher dispõe de uma capacidade intuitiva mais elaborada do que o homem, mas ela também pode confundir as coisas e permitir que os sentimentalismos se sobreponham à intuição. E daí a mulher cai na fantasia, se deixa orientar de forma errada, desencaminhar, que é o que aconteceu com a parte da humanidade, a parte feminina da humanidade. A maior parte das mulheres foi por um caminho errado, porque seguiu influências erradas, se abriu para influências erradas. Se abriu para influências erradas. Se ao mesmo tempo a mulher tem uma sensibilidade elevada, ela precisa usar isso de forma correta. Se ela vacila, se ela cochila, se ela adormece, a sua sensibilidade acaba sendo usada de forma errada. A mulher acaba sendo usada como um instrumento pelas trevas. As trevas reproduzem, as trevas produzem em certa medida coisas parecidas, coloco aqui entre aspas, né? Não são parecidas, são bem diferentes, mas coloco aqui entre aspas, as trevas produzem coisas parecidas com aquilo que a luz oferece, para enganar. Né? Isso age sobre os sentimentos, os sentimentalismos, sobre os pensamentos, e a mulher, sendo mais forte na inteligência emocional que o homem, acabou vacilando nessa questão, confundiu esses sentimentalismos com a intuição, e daí a intuição lentamente, geração após geração, foi adormecendo na mulher, nas mulheres. De tal modo que hoje a maioria esmagadora da humanidade feminina é conduzida por joguetes sentimentais, falsas emoções, aparências, brincadeiras emocionais e sentimentais. A mulher se tornou um joguete nas mãos do marketing, da propaganda, da falsa informação, das ideologias, das formas de pensamentos, do anel trevoso. Né? O homem se tornou um joguete por um lado. Não estou aqui dizendo que os homens estão lá muito melhor do que as mulheres, ou que os homens são melhores que as mulheres. Tanto o sexo masculino como o sexo feminino afundaram nas energias trevosas, estão agonizando, estão sendo utilizados como instrumentos, né, de um mundo de trevas invisível que age sobre os pensamentos e os sentimentalismos. Mas a mulher, como eu poderia dizer, ela se vislumbrou com as falsas propagandas. Notadamente a mulher das últimas décadas, dos últimos anos, essa mulher que se emancipou do homem através de lutas femininas, feministas, essa mulher que se entregou ao consumismo, às perfumarias, às maquiagens, às aparências, às vestimentas. Essa mulher sedutora que quis se tornar o centro das atenções para atrair homens endinheirados, mal sabe a mulher o quanto ela perdeu
ela se rendeu às influências mais baixas da matéria grosseira densa, a mulher tem uma capacidade muito maior do que o homem de captar irradiações espirituais, energias espirituais. A mulher tem uma capacidade intuitiva maior e melhor do que o homem. Quem quiser compreender isso, leia a obra Na Luz da Verdade de Abdrushim. Abdrushim dedicou vários capítulos à questão da mulher. Que a mulher tem em si algo do plano enteal acima de onde é a origem do ser humano. A mulher tem esse enteal, parte desse enteal mais forte nela, e isso a torna mais sensível. Enquanto que o homem ele é mais bruto, o homem ele é mais positivo, a mulher é mais negativa. O homem é mais da ação, a mulher é da recepção, da sensibilidade, da captação, da sintonia. Espiritualmente, a mulher é e poderia ser mais forte do que o homem, poderia captar muito mais e orientar muito mais a humanidade, mas não o faz porque se rendeu ao consumismo, à ideia de uma vida fácil, de casar com um bom partido, ou essas mulheres feministas, por outro lado, que estão aí, espalhando energias da pior espécie, contribuindo de uma forma diferente para a decadência da sociedade humana. As feministas são verdadeiros zangões de mulheres que estão numa frequência ou numa energia mais masculina. Não é por aí? A mulher precisa receptar a energia feminina, a energia negativa, a energia passiva, a energia mais sensível, enquanto que o homem é a energia positiva. Existe sim uma separação entre os sexos, isso é cósmico, isso é universal, isso é espiritual, é da própria criação, da obra da criação. Homens e mulheres são diferentes e precisam se completar, se harmonizar. Ideologias como o feminismo minam isso. Como essa visão da mulher que se vende para um casamento bem-sucedido é a mesma coisa. A mulher não nasceu para casar e ter filhos, ela nasceu para se desenvolver espiritualmente, individualmente, como todo homem. É assim. E a mulher deveria ser a guardiã da chama espiritual. Tem até um capítulo na obra Na Luz da Verdade de Abdrushim que se chama A Guardiã da Chama, que é o que a mulher precisa ser. E por causa de toda essa lapidação, dessa sensibilidade que passou a ser utilizada de forma errada, que a mulher se tornou mais suscetível à decadência, às influências degenerativas e decadentes sobre a humanidade. A mulher virou um joguete de suas próprias fantasias, de suas fraquezas, de suas ilusões. Da mesma forma como o homem, por outro lado, virou um joguete também de suas ilusões. E por causa dessa sensibilidade que foi utilizada de forma errada para coisas erradas, que a mulher é mais suscetível à decadência espiritual. É assim. Vejamos esta sensualidade ou esta sexualização da mulher. Os homens pensam e desejam a mulher assim. Ela capta isso através da sua sensibilidade e deveria captar isso corretamente para se precaver desta sensualização e desta sexualização. Onde a mulher ainda tem a intuição desperta, ela sente dentro de si que não deve se sensualizar e se sexualizar, mas deve ser feminina, refinada, deve ter uma fineza, um comportamento
exemplar. A mulher precisa compreender que nela residem qualidades. E essas qualidades é que devem fundamentar a vida feminina e atuar como um chamariz para que o homem se reordene. Se as mulheres fossem hoje mais evoluídas moralmente, os homens sentiriam vergonha na cara e também melhorariam moralmente, espiritualmente. Está nas mãos das mulheres promover essa reviravolta, porque no fundo, quem manda em quem aí é a mulher. O homem é apenas um babão. Se o homem baba por um par de peitos, se o homem baba por uma bunda empinada, se o homem baba por um par de coxas, certamente esse homem, diante de uma mulher mais evoluída espiritualmente, que irradiasse melhor, uma irradiação mais positiva, esse homem passaria a olhar a mulher de forma diferente e buscaria ser melhor, porque no fundo a mulher irradia. E o homem busca satisfazer os seus desejos através da irradiação feminina. Mas a mulher deveria irradiar melhor, que daí o homem não compreenderia isso na perspectiva sensual e sexualista. O grande erro das mulheres foi partir para isso, para essa sensualização, para esta sexualização. Isso degenerou a mulher completamente, de tal modo que virou apenas um bife apetitoso. Não estou aqui generalizando e dizendo que todas as mulheres são assim, por favor, mas a maioria esmagadora vacilou, adormeceu, como a maioria esmagadora dos homens vacilou e adormeceu. Quem quiser compreender melhor essa questão aí da sensualização, leia a dissertação número 4 do volume 1 da obra Na Luz da Verdade, chamado Moralidade. Lá Abdrushim descreve uma situação como, por exemplo, os banhos em conjunto, seja em praias, em piscinas, em clubes, em condomínios. E lá o autor da obra Na Luz da Verdade colocou a seguinte situação: imaginemos que 30 pessoas estejam lá num banho coletivo e que destas 30 pessoas, 29 sejam puras e uma pessoa impura, sendo que o contrário ainda é raro. Mas o autor, ele coloca aí, ele mesmo diz, o contrário ainda é raro, mas pensemos assim: se ali das 30 pessoas, 29 sendo puras e uma impura, essa pessoa impura começa a ter pensamentos sensuais e sexualistas, ali na praia, na piscina, as pessoas com pouca roupa, se uma pessoa ali decadente passa a ter essas ideias, esses pensamentos, esses sentimentos, isso assume uma forma, isso gruda nas outras pessoas, essa energia. E as outras pessoas saem de lá com essa aderência. E essa aderência nas outras pessoas atrai outras aderências através da atuação da lei da igual espécie. E assim, lentamente, essas pessoas vão sendo conspurcadas, vão sendo sujadas, vão sendo manchadas por energias dessa espécie em torno da sensualidade, da sexualidade. E assim é a mulher hoje. O homem lança essas formas de pensamentos, essas energias em cima da mulher. E a mulher capta isso. E uma vez que a mulher capta isso, ela quer satisfazer o desejo dos homens, achando que isso é vantajoso por meio de casamentos, ou por meio de provocações, ou para que as mulheres se achem as gostosas, as atraentes. Então, é fato que muito da vida social hoje gira em torno da sensualidade e da sexualização.
E os homens desejaram as mulheres assim, desejam as mulheres assim. E as mulheres captam isso e se portam dessa forma. Este é um exemplo de como a mulher, a maioria esmagadora das mulheres, utiliza a sua sensibilidade para coisas erradas. A maioria esmagadora das mulheres não consegue pesar isso e não consegue entender isso. E por isso as mulheres se tornaram escravas da sensualidade, da sexualização, destes homens desejosos que querem apenas o sexo e não relacionamentos sólidos, estáveis e duradouros. Então, as mulheres são mais sensíveis à decadência espiritual porque elas são mais sensíveis e usaram a sua sensibilidade no sentido errado. Os sentimentos intuitivos foram suplantados pelos sentimentalismos manipulados pela mente. As mulheres caíram de cabeça nisso, achando que este era o rumo, o canal, o caminho a ser seguido. E se deram mal. E as feministas, criticando essa submissão, oferecem outras porcarias de mesma espécie ou de pior espécie. Então, em meio aos contextos sociais, às ideologias, não existe uma saída. A única saída é individual e interior. Que cada pessoa acorde dentro de si, despertando a intuição, os sentimentos intuitivos. Os sentimentos intuitivos, que são diferentes dos sentimentalismos fantasistas e fantasiosos da mente. A sensualidade é coisa da mente. Né? A sensualidade é coisa da mente, não é coisa da intuição, porque a intuição clama pela pureza. E se a mulher, que tem uma capacidade intuitiva maior que o homem, por natureza, se a mulher tivesse focado na intuição, a humanidade estaria hoje em outro patamar. E os homens também não desejariam essas mulheres sensualizadas, sexualistas, mas teriam nojo delas, porque esta é uma forma decadente de proceder. Uma forma decadente de proceder. Por isso as mulheres são mais suscetíveis à decadência, porque são mais sensíveis e usaram a sensibilidade de forma errada, objetivando ganhos, lucros, vantagens, sendo que as mulheres não precisam dos homens, nem os homens das mulheres, né? Mas a energia masculina e feminina, essa energia masculina e feminina, essas duas energias, elas naturalmente se cruzam, porque buscam a complementação para que surja a harmonia dessas duas correntes energéticas que se complementam e que podem permitir, se utilizadas corretamente, a elevação e o desenvolvimento espiritual da humanidade. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até mais. Valeu!